Bom dia, hoje é domingo, dia 26/7, hoje é dia 27 e vamos pedir ao Eterno, prostrado diante dele, em oração ao Senhor, Deus. Senhor, te peço que o Senhor me dê a graça de ter a companhia, Senhor, do seu Santo Espírito, ao fazer a leitura de Provérbios, que o Senhor possa, ó Deus, tocar no meu coração. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e me ajude, conforme a multidão das tuas misericórdias. Essas são as bênçãos que eu te peço, agradecido, Senhor, em teu nome. Amém. E aí, nós estamos fazendo aqui a leitura de Provérbios, hoje capítulo 16 de Provérbios de Salomão. Ai, que alegria! Hoje acordei 3h27 da manhã, mais um dia. Não dá vontade de jeito nenhum de acordar de manhã cedo, não dá, não vou mentir. Não é fácil. Aquela deixa disso, para com isso. Estou cansado, vou descansar mais um pouco. Não dormi muito bem. O tempo gasto com o celular me atrapalhou um pouco. Fui dormir 10h45. Perdi mais ou menos uma meia hora. Então era coisa assim que não devia ter feito, né? Hoje é dia 16, capítulo 16. O texto diz assim: do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor a resposta da língua. Olha só, de onde vem a resposta da língua? Vem do Senhor. De onde vem a resposta da língua? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Todos os caminhos, por que todos os caminhos são retos? São puros aos olhos do homem. Por quê? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Pensamento de quem? Confia ao Senhor as tuas obras. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. É o Senhor que governa. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Então, olha que pergunta importante. Como o homem se desvia do pecado? Como desviar do pecado? Versículo: como o homem se desvia do pecado? Como? Aqui está explicando.
pelo temor do Senhor. Capítulo 16, versículo 6. Como o homem se desvia do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Então, se os caminhos como que agrada o Senhor? Andando nos seus caminhos, né? Como agrada o Senhor? Se o caminho agrada ao Senhor, o que acontece? Melhor é o pouco com a justiça do que a abundância de bens com a injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que dirige os seus passos. Que maravilha! Quem dirige os passos do homem? Do homem. Quem dirige o passo do homem? É Deus. Quem dirige o passo do homem? Capítulo 16, verso 9. Coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 10. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. Então, tá aí. Nos lábios do rei se acha a sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. Será? O rei não transgride quando julga. Se for o terreno, né? Faz-se muitas inconsistências. Mas se for o rei dos reis, o senhor do senhor, aquele que nasceu numa manjedoura, aquele que Deus entre nós, o maravilhoso é o teu nome, esse realmente quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são os pesos da bolsa. Então, o peso da balança justa é de quem? A justiça é do Senhor. A abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Como que se estabelece o trono? Com justiça. O trono é estabelecido. Como se estabelece o trono? Os lábios de justiça são lábios de justiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que fala coisas retas. Então, o que é o contentamento dos reis? O que é? Versículo 13. Responde. O que é o contentamento dos reis? Imagina, de Deus. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Então, o furor do rei, o que é mensageiro de morte? Como o homem sábio apazigua o rei? Como se apazigua o rei? Quem se apazigua o rei? Versículo 14. Quem apazigua um rei enfurecido? Quem pode apaziguar um rei? Um rei enfurecido. Versículo 14. Quem pode apaziguar o furor do rei?
No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. O que é como nuvem de chuva serôdia. Pergunto, o que é chuva serôdia? O que é chuva serôdia? Aqui vem de seara, que amadurece a seara, né? O que é chuva serôdia? Então, o que é como chuva serôdia? Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? Claro. E quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata? Como se adquire a sabedoria e a prudência? Como? Uma pergunta. Aqui fala que é melhor, no versículo 16 do capítulo 16, diz que é melhor adquirir, mas e aí como que se adquire? O que é melhor adquirir do que o ouro e a prata? E como se adquire a sabedoria? Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então, olha só, aqui no versículo 18, tem várias perguntas para se fazer. Antes da ruína vem o quê? E tem outra pergunta. Antes da queda vem o quê? O que a altivez de espírito provoca? O que seria altivez de espírito? O que seria a soberba? Qual é o fim dos soberbos? O que é uma pessoa soberba? Versículo 18. As perguntas aí, para anotar. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os tesouros com os soberbos. O que leva uma pessoa a repartir o despojo com os soberbos? O que leva uma pessoa? O que acontece ao ponto de ter que dividir os despojos com os soberbos? O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Os que confiam no Senhor será bem-aventurado. Quem será bem-aventurado? Então tá aí, aquele que confia no Senhor. Aqui diz assim, que melhor é ser humilde de espírito do que repartir. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem. Quem achará o bem? Olha, versículo 20, olha que importante. Quem achará o bem? Aquele que atenta prudentemente. Aquele que atenta prudentemente para o assunto. Aquele que tem interesse nas coisas, né?
que estão vendo. Versículo 20 responde essa pergunta. Quem achará o bem? E quem é bem-aventurado? Quem é aquele que será bem-aventurado? O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Olha, versículo 21. Tem duas perguntas para fazer. Primeira pergunta. O que pode aumentar o ensino? E a outra pergunta é: como alcançam o sábio de coração será chamado de prudente? Quem será chamado de prudente? Segunda pergunta. Isso é 21. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Qual é a instrução dos tolos? E o que é estultícias? O que é o entendimento para aqueles que a possuem? O que é o entendimento para aquele que o possui? O que é fonte de vida? Versículo 22 responde. O coração sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Então, o que instrui a sua boca? Quem instrui a sua boca? E como aumentar o ensino como aumentar o ensino? Aqui o versículo 23 responde. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Olha só. O que é doce para a alma e saúde para os ossos e suaves como mel? O que é? Pergunta 24 responde. O que é doce como mel? O que é como favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos? Olha só, que coisa inacreditável, né? Maravilhoso. Versículo 24 responde. O que é doce como favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Versículo 24 responde. Faz a pergunta aí. A alma daquele que trabalha para si mesmo, porque a sua boca o excita. Por quê? Que quem trabalha, por que trabalha? A alma daquele que trabalha para si mesmo. Quem trabalha para quem? E por que trabalha? Versículo 26 responde. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como que uma fogueira. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há como uma fogueira.
a pergunta que eu faço: quem cava o mal? E onde há uma fogueira? Versículo 27 responde. Aí está. O homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Quem separa os maiores amigos? O que faz o homem perverso? Quem instiga a contenda? O que é aquele que instiga a contenda? Versículo 28 responde: o homem violento coage ao seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. Aí está. Quem ameaça o seu próximo? Quem é que faz desviar o caminho dos bons? Coroa de honra, versículo 30, versículo 29, responde. O que? Responde que pergunta. Quem procura confusão? Quem faz o próximo cair na cova? Quem provoca contendas? O versículo 29 responde. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios, pratica o mal. Aquele que fica só o que acontece com aquele que só fica pensando maldades? E quando ele fecha a boca, o que acontece? Versículo 30 responde. Essa é a pergunta. O que acontece com aquele que só fica pensando mal? E quando ele quando ele abre a boca, o que acontece? Coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Olha só, o que são coroas de honra o que é coroa de honra quando estão no caminho da justiça? Melhor é o que tarda a irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Pergunta que pode ser feita aqui. Quem é melhor? Quem é mais poderoso? Aquele que toma a cidade? Não, aí no caso já está falando, né? Melhor é o que tarda a irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma a cidade. Quem é mais poderoso do que aquele que toma uma cidade? É uma pergunta. Ou aquele que se ira. Melhor é aquele que tarda a sua ira do que o poderoso que controla o seu ânimo e aquele que toma uma cidade. Quem é melhor que aquele que toma uma cidade? 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Então aqui está. A sorte se lança no regaço,
mas do Senhor procede toda a determinação. Então aqui está. A sorte se lança no regaço. Aonde se lança a sorte? E de onde vem toda a providência? Versículo 33 responde. E assim fica concluído então o versículo 16. Graças a Deus. Tenha um bom dia.